atacantes se for necessário, que troque todos esses atacantes se for necessário para botar jogadores que também estão pedindo passagem. Hoje no Maracanã foi um espetáculo da seleção brasileira? Não, foi um show para a gente falar, nossa, que futebol maravilhoso. Não, mas foi uma seleção que voltou a empolgar o torcedor brasileiro. É simples assim. Não é difícil conquistar o torcedor brasileiro. O que precisa fazer? Precisa criar chance, precisa jogar, precisa ter personalidade, precisa um treinador ter peso para não ficar preso a nome. Tem isso também, porque tem muito treinador frouxo no futebol brasileiro que convoca jogador porque tem nome, que convoca jogador com medo de se queimar com a seleção brasileira. E o Ancelotti, ele mostrou uma coisinha. Vai convocar os melhores. Não interessa se é jovem, não interessa se chegou agora na seleção. Vai jogar quem está no momento bom. E tem uma coisa. Foi legal ver o Estevão fazer o gol de bicicleta? Foi legal ver o Paquetá dando a volta por cima. Esse cara passou maus bocados aí recentemente. Entrou no seu primeiro toque na bola, ele fez o gol. Mas o mais legal, na minha opinião, foi mais uma vez, e aí a gente tem que chamar a atenção, ver Luiz Henrique mudando o jogo para a seleção brasileira. Não é a primeira vez. O Luiz Henrique já, nas suas recentes convocações, ele foi muito decisivo. O Luiz Henrique que está na Rússia, está no zenite da Rússia, mas quando esteve na seleção brasileira, sempre foi bem. Então que esse cara continue tendo chances na seleção brasileira. Porque o Luiz Henrique, em todos os jogos que ele entrou em campo pela seleção brasileira, ele foi decisivo, ele mudou o jogo, ele foi determinante nos gols. Então esse cara, ele tem mais nome que o Estevão hoje? Não. Ele tem mais nome que o João Pedro? Não. Ele tem mais nome que o Martinelli? Não. Que o Neymar nem pensar, que o Rafinha nem pensar. Mas na seleção brasileira, esse cara está entregando mais do que os outros. Ele fez o Botafogo ser campeão de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro, porque foi ele o cara daquele time ao lado do Almada. E agora o Luiz Henrique mais uma vez aproveitando a chance que tem na seleção. E aí eu chamo a atenção para isso. Parabéns, Ancelotti, por ter culhão. Parabéns, Ancelotti, por ter coragem. Ele fez um time ofensivo, ele colocou para jogar quem está jogando bem no momento. E outra coisa, inclusive o Neymar, gente. A gente tem que lembrar isso. O Neymar antigamente era convocado em qualquer situação. Qualquer situação. Agora com o Ancelotti não. Ele já cobrou. Esteja em condição que vai ser convocado. Ou seja, ele faz a molecada crescer, porque ele dá a chance para essa molecada jogar, para a galera que vem pedindo espaço na seleção brasileira, e ao mesmo tempo ele tenta motivar o grande nome do Brasil a ter o tesão suficiente, a ter a motivação suficiente para voltar para a seleção, para crescer fisicamente, para crescer tecnicamente e voltar para a seleção brasileira. Então, foi um show da seleção brasileira hoje? Não, mas me animou. Me animou. Jogo fácil, eu sei, jogo ridículo. Contra o Lanterna, em casa. Mas o que a gente sempre falava de seleção brasileira? Quando tem jogo em casa, tem que golear contra time fraco. Tem que se impor contra time fraco. E hoje fez isso. Hoje o Brasil o tempo inteiro foi melhor, né? Não fez, nossa, o primeiro tempo maravilhoso. Não, mas foi melhor. E um Brasil que teve personalidade e que não parou de tentar o gol quando construiu a vitória. Ou seja, me dá esperança. Ver Ancelotti, além do empate contra o Equador, fora de casa, agora vencendo desse jeito no Maracanã. Uma boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado, Mauro César Pereira. O que você tá rindo, Bruno Prado? Não, nada. Por que você tá rindo? Ah, são coisas divertidas aqui nos bastidores. Você tá se divertindo nos bastidores? É.
Então, uma boa noite, Bruninho. Boa noite. Boa noite, Mauro César Pereira. Rodrigo Viga também com a gente. Mauro César Pereira. A gente dizia hoje no Bate-Pronto, uma seleção com 4 atacantes. Uma seleção onde coloca a garotada para jogar. E, Mauro, não sei se você concorda. Para mim tiveram vários pontos legais. O Estevão fazer ali o gol de bicicleta. O Paquetá fazer o gol da volta por cima, né? Esse cara passou maus bocados recentemente. Fez o gol no Maracanã, que é a casa dele, né? Onde ele cresceu ali pelo Flamengo, ao lado do Vinícius Júnior. Mas, para mim, o ponto mais positivo é o Luiz Henrique, mano. É impressionante como esse cara veste a camisa da seleção e ele cresce e sempre muda os jogos, Mauro César Pereira. Boa noite. Mas pode fazer assim, começa com o Luiz Henrique e no final você coloca o Estevão, por exemplo. Quem entra no segundo tempo pega o fraquíssimo time do Chile já cansado, já no estágio, digamos assim, de enfraquecimento muito grande, com outra facilidade. O Luiz Henrique é ótimo, mas a gente não pode achar que começar o jogo contra uma equipe mais fraca, que está toda fechada, é a mesma coisa que participar da parte final, né? Os espaços, os erros, o terceiro gol, mas sobe a marcação, eles erram a saída de bola pateticamente, a bola vai no pé do Luiz Henrique, tabela com o Bruno Guimarães, com toda liberdade, tem corta-luz do Paquetá. Ali o jogo está um jogo muito mais fácil do que na primeira etapa, com o Chile ainda mais inteiro, mais organizado defensivamente. Quantas partidas na história do futebol viram goleadas, aí foi um 3-0, e os gols saem tudo na segunda metade do segundo tempo, quando o adversário mais fraco fica entregue. Aí você hoje tem 5 alterações. Quem pega o Chile é uma carne assada. E aí a carne assada, quando a carne assada fica mais tempo na panela, ela fica mais molinha, vai desfiando. Você nem de faca. Você passa assim o garfo, ela já desfaz. É o Chile no segundo tempo. É a carne assada, saborosa essa carne assada, hein? Prontinha. O Luiz Henrique é ótimo jogador, sem dúvida alguma. Não estou aqui colocando em dúvida a sua qualidade. Vai lá e se destaca muito. Eu só não acho razoável a gente comparar as atuações dentro de um jogo que tem vários jogos dentro dele, que você tem numa determinada situação uma facilidade maior. Então, se começar os jogos é legal ser titular, mas você enfrenta um obstáculo maior diante de si, que é um time ainda organizado, inteiro, descansado, concentrado, e no final do jogo as coisas ficam evidentemente mais fáceis, né? Eu acho que o Brasil tem vários bons jogadores do meio para frente, vários. E o Vinícius não foi convocado, o Rodrigo não estava lá, o Samuel Lino ficou no banco. Estou citando 3 aqui, posso lembrar, de repente, mais alguns jogadores. Fora a turma toda que jogou hoje. Foram vários jogadores bons. Matheus Cunha foi cortado. Você vai lembrando, tem muito jogador bom. Tem vários jogadores bons do meio para frente, que jogam por dentro, que jogam pela ponta, pela outra ponta. O material humano é bom. Você pode falar assim, não tem um gênio, não sei o quê, mas tem ótimos jogadores. Dá para montar um time legal. O Brasil pode montar um time legal. No meio campo você não tem gênios, mas tem jogadores que são... Acho que o Brasil tem alguns bons meio-campistas. Jogadores que é um conceito que no Brasil a gente só agora está começando a enxergar. Por exemplo, o time do Flamengo hoje tem meio-campistas. Não tem aquela coisa, o volante que marca, o armador que arma, não. Jogadores que... Como o Tostão fala isso há muito tempo, escreve principalmente. Jogador que desarma e joga, recupera a bola e sabe o que fazer com ela. Você tem várias equipes no futebol europeu há muito tempo formadas basicamente sobre essa estrutura. E você tem hoje uma seleção brasileira com jogadores assim. O Bruno Guimarães é um jogador assim, que fez o último gol da partida, por exemplo. Então acho que o Ancelotti tem bom material humano, os laterais é a posição mais carente, mas o Brasil tem muitos pontas. Então se você tiver laterais que formem bem uma linha defensiva, mesmo que não tenha grande poder ofensivo, se ele vai jogar com os pontas, ele vai ter sempre alguém fazendo o corredor. É importante ter um lateral que saiba fazer uma ultrapassagem e tal, mas não vai ser tão fundamental assim se ele puder fazer um preenchimento desses espaços com os jogadores da linha ofensiva, que sabem recompor, que voltam a marcar. Então, acho que o Brasil tem bons zagueiros, tem jogadores experientes. Hoje, o time que começou tinha uma média de 26,8, mesmo com 4 atletas acima dos 30 anos. O goleiro Alisson, o Marquinhos, o Casemiro e o Douglas. Acho que eram esses 4, com mais de 30 anos ou mais. Então você tinha 4 jogadores com mais de 30 anos e a média não chegava a 27. Porque é um time jovem, e eu não fiz a conta no final. Mas com a entrada dessa turma toda, a média caiu, com certeza. Então você tem ali um material humano legal, um bom conjunto, assim, com possibilidade, acho eu, de fazer aí uma boa Copa do Mundo até lá. Do Ancelotti conseguir montar uma boa equipe. Não acho que o Brasil deva chegar lá como o favorito,
Acho quase impossível isso. Tem seleções mais maduras, prontas, que vão provavelmente chegar lá no estágio também de evolução. Jogadores que se conhecem há mais tempo. Mas acho que o Brasil tem a possibilidade sim de montar um bom time. Talvez esse time, se ele for um time muito jovem mesmo, a sua base com muitos jogadores jovens, possa fazer uma boa Copa, não ganhar e possa ser um embrião para outra Copa. Um time realmente forte. Eu acho que tem gente boa e agora um técnico de um outro nível, né? Que evidentemente não dá para comparar com aqueles que o antecederam, com todo respeito a todos os demais aí. É um outro patamar, é um técnico internacional, um cara que os jogadores vão olhar com outro olhar, um respeito, e que vai ser uma atração também na Copa do Mundo, à beira do campo, porque ele não é um técnico de Copa do Mundo, né? Os maiores técnicos do planeta geralmente não estão na Copa do Mundo. O Ancelotti está nessa turma e ele vai à Copa do Mundo. Então achei legal, achei bem satisfatório a forma como o time se comportou. Não está no ideal, evidente, tem pouco tempo ainda. E agora, azar de quem não foi titular hoje vai ter que jogar lá em El Alto, né? Esses aí, coitados. Esses aí estão ferrados. Começar o jogo lá a 4.100 de altura vai ser uma experiência nova para o Ancelotti. Eu acho que o principal, assim, do Ancelotti, não sei se vocês concordam, é essa, não coragem só não, porque coragem é claro que o cara que ganhou tudo que ele ganhou vai ter, mas é essa bagagem para bancar o que ele quiser na seleção brasileira. Não tem mais alguém que mande na seleção brasileira. Há um dirigente que peça para convocar um determinado jogador. Há jogadores mais jovens, até no caso do Neymar mesmo. Jogador mais jovem, o Neymar é nosso líder. Não! Ele botou quem para jogar? Principalmente jogar, titular. Quem está no melhor momento. Botou a garotada, Estevão jogou, João Pedro jogou, os caras que estão vivendo um excelente momento, Martinelli, que dá bem no Arsenal há muito tempo, jogou. E outra coisa, mudou, teve coragem de mudar, chegou uma hora que estava diminuindo o ritmo, mudou, colocou Caio Jorge, colocou o Luiz Henrique, e aí eu entendo que o Mauro diz que o Luiz Henrique pegou a carne assada, mas ele tem muita personalidade. Né, Flávio Prado? É o que eu digo, o Caio Jorge também entrou. E não entrou bem como o Luiz Henrique, mesmo já pegando uma carne assada. Esse moleque, quando ele veste a camisa da seleção, parece que ele está jogando pelo Botafogo, parece que ele está jogando pelo Zenit. Você não vê o Luiz Henrique, ele se intimidar. E eu acho isso muito positivo. Porque se você for ver no ataque da seleção brasileira, ele é o que tem menos nome. Menos nome. Ele está atrás do Rafinha, ele está atrás do Estevão, ele está atrás do João Pedro, ele está atrás do Martinelli, mas a personalidade que ele mostra, de verdade, para mim ele não joga a bola que todos esses jogam, mas para mim uma hora esse cara vai merecer ser titular da seleção, porque sempre que ele joga, ele faz a diferença. E eu entendo a observação do Mauro, que o Chile já estava cansado, já estava entregue, carne assada, mas ele sempre aproveita a oportunidade. Outros não, né, Flávio? Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O Luiz Henrique é um belo nome, sim, é um nome que eu gosto também, mas acho que qualquer tipo de análise em cima do Chile fica complicado, né? O Chile realmente é uma vergonha, um time 10 pontos, só 2 vitórias, uma coisa horrorosa, né? O Chile nunca foi um primor de seleção, mas ele teve uma fase boa aí, onde ele andou ganhando 2 Copa América, andou se classificando para a Copa, criando até alguma dificuldade. Mas realmente, né, começou na época do Bielsa, depois que o São Paulo a coisa andou bem, e só. E não, realmente, a seleção chilena atual é uma coisa horrorosa, uma coisa assim que não serve para base de coisa nenhuma, mas ainda é desclassificado. Então o Brasil aproveitou bem, mostrou alguns jogadores, deu oportunidade para outros, saiu o primeiro gol do Estevão, saiu o gol do Paquetá, que dá um desagravo, e o Luiz Henrique entrou realmente jogando muito bem pelo lado do campo. Outro cara que não sente a camisa da seleção, nunca sentiu, é o Martinelli, também, sempre que entra, fica muito à vontade. Mas, qualquer análise em cima do jogo do Chile realmente é muito complicado. Agora o Brasil tem um jogo na Bolívia, que é outro jogo que não dá para você analisar. Vai jogar 4.200 metros de altura, então, quer dizer, provavelmente vai perder o jogo, vai perder para altitude. Então, essa perna aqui da eliminatória, ela é complicada de tirar qualquer conclusão. Analisar a gente vai, mas tirar a conclusão contra uma galinha morta igual o Chile, ou na altitude lá de La Paz, de El Alto, eu acho bastante complicado. Mas realmente os jogadores que estiveram hoje lá aproveitaram bem a oportunidade. Foi um jogo divertido, essa é a palavra. Mas aí é o que eu falo, é o seu talento também para
ser um baita de um quebra-barato, né? Tudo bem que o Chile tá uma baba, mas, pô, você acaba de falar, no final você diz um jogo divertido. Só que o início você fala que parece que não aconteceu nada. É o que eu falo, eu critico adoidado, igual você. Agora, quando tem que elogiar, vamos elogiar. Deixa de ser rancoroso, rabugento, Flávio Braga. Mas isso aí... Você ganhou de 3-0. Você tem coragem de elogiar isso aí? É o quê? E tem que elogiar isso aí? Ué, ganhou de 3-0. Mas ganhou de quem, pô? Ganhou da raspa do tacho, ganhou dos pobres coitados, pô. Ganhou de um lixo, uma baba total. Imagina. Para, pô. Isso aí, como diz meu amigo Mauro César, é agenda positiva. Pô, o jogo de hoje não existiu. É nada contra nada. Mas você também querer fazer agenda negativa. Nem negativa, nem positiva. Eu já falei, essa perna da eliminatória, qualquer análise é bobagem. Uma porque pegou uma galinha mais que morta. Que já é uma galinha morta com chance, sem chance piorou. E outro é lá no céu, lá no Elalto. Então as duas são dois jogos que você precisa tomar muito cuidado. Nem para elogiar muito aqui, nem para detonar o time que provavelmente vai perder no jogo da Bolívia. Não, é uma jornada inútil, uma jornada que se não tivesse era bom. A gente cheguei com o Campeonato Brasileiro. É sempre ele, né, Bruno Braga? Ele sempre quer trazer o lado negativo. Eu concordo que às vezes a agenda positiva, quando tá ridículo, é errado. Mas agora, hoje a agenda tem que ser positiva. A garotada jogou, botou 4 atacantes, foi melhor, criou, ganhou de 3-0, poderia ter feito mais, poderia ter sido 4-0, até 5, o Chile não fez nada. E o Brasil criou outras chances. O Chile teve uma chance, né, que o Alisson fez um milagre ali, uma baita defesa.